mesmo. Os meus pastores estão caretas demais. Estão sendo radicais demais. Não precisa ser assim. E a graça? Graça, favor e merecido. Nós não merecemos. Mas a graça vem através de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. E é impossível você aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e não ter uma vida transformada. Porque onde Jesus Cristo entra, e eu quero até ler um versículo para mostrar isso para vocês. Falei que eu ia chegar na minha palavra? Deixa eu ver, só não sei onde está o versículo. Mas onde Jesus Cristo entra, as trevas se dissipam. João 12, 31, 32. Lu, esqueci de passar hoje, né? João 12, 31, 32. E terça-feira passada eu comecei uma palavra, ministrei um pouquinho sobre avivamento, que é o nome, né, dessa série de palavras que a gente está. E você que não assistiu, que não esteve aqui no culto de terça, que não assistiu ainda, eu quero te incentivar a assistir. Tá? É muito importante você saber o que é avivamento, é sobre isso que eu estou falando. Então, de uma forma resumidamente, avivamento é uma invasão do céu na terra. É isso que nós tivemos aqui hoje. Parece que o céu desce, né? Ele vem para a terra e fica palpável a presença do Senhor, a gente não consegue se controlar. Né? E o avivamento ele vem quando o sobrenatural vence o natural por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Aí eu dei o exemplo de Jacó, que se encontrou com Jesus, que lutou com o anjo e não deixou o anjo embora enquanto, né, ele não liberasse a bênção dele. E a história de Jacó, a partir desse momento, a partir desse encontro, a partir desse avivamento que ele teve, foi transformada. Jacó teve o nome dele mudado. O testemunho de Jacó alcançou a família dele, né? A família de Jacó, ela entrega todos os ídolos e passam a adorar o único Deus. Então, quando você é avivado, quando você recebe dessa presença do Senhor, quando você recebe o Senhor, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você realmente fala assim, eu quero ser o templo do Espírito Santo, a sua vida é transformada, e essa transformação atinge a sua família. Porque a sua família, ela começa a perceber a diferença na sua vida. Pastor, eu ainda estou naquela fase que a minha família acha que vocês fizeram lavagem cerebral na minha mente. É assim mesmo. Faz parte do processo. Continua orando. A minha mãe, ela orou 11 anos pela família dela. 11 anos. E às vezes você está aí um mês, já está achando muito. Continua orando. Não desista, amém? E continue sendo um testemunho. Seja luz na sua casa. A luz, a Bíblia nos chama de sal e luz. O sal, ele conserva o sabor. Então, você é sal, você precisa conservar o sabor gostoso, nada de salgado, né? Nada além. Precisa conservar o sabor ali na sua casa, e deixar tudo gostoso, um ambiente gostoso. E a luz, ela dissipa as trevas. Quando você chegar, você precisa estar tão cheio da presença de Deus, com tanto unção, que a hora que você chegar, os demônios vão sair correndo da sua casa. Porque você chegou e eles respeitam. Eles precisam respeitar a presença de Deus na sua vida. E esse avivamento, ele também afeta a comunidade. O lugar onde você está, o seu trabalho, os seus amigos, eles começam a perceber. Quem aqui já teve um amigo que falou assim, né? Foi uma pergunta que eu fiz terça-feira. Tem alguma coisa diferente em você? E você nem tinha falado que você era crente, cristão, evangélico? Eu amava isso, gente, na minha adolescência. Porque eu era tratada muito diferente das outras meninas. Porque os meninos falavam que eu era diferente. Eles falavam assim, Gra, você é diferente. A gente não pode contar as piadas que a gente conta para elas, para você. Eu falava, não pode mesmo. Aí eu me achava, né? Não pode mesmo, não gosto. E eu nunca gostei. Então, eles me respeitavam, eles queriam saber o que acontece. O que acontecia.
Por que você não vai sair com a gente no final de semana? Foi porque eu tenho culto de jovens na minha igreja. Nossa, mas você só vai no culto de jovens? Sim. Mas você não quer sair? Não. Gente, eu saí uma vez, porque era minha formatura de 8ª série, né, que hoje é 9º ano. E os meus amigos, vamos sair. Eu falei, a gente nunca mais vai se ver, que não sei o que tem. E eu fui. A hora que eu cheguei, vi minhas amigas bebendo, ficando com um menino que elas nem conheciam. Depois a gente foi para um karaokê. Sou velha, né, gente? Nem tem, mas pode rir, cara. Foi para um karaokê. Graças a Deus, né, que era um karaokê, pelo menos era mais leve. E eu vi ali o ambiente, eu fiquei assim, gente, é isso? Eu sou muito mais, tá na igreja, louvando, adorando, buscando a Deus, sendo transformada, crescendo, fazendo amizade saudável, sabe? Convivendo com pessoas que vão me levar para perto do meu propósito, para perto da presença de Deus. É isso. Eu lembro que eu cheguei, porque minha mãe também me incentivou na época, aí ela falou, Gra, você precisa sair, né, e tal. Eu falei, não, realmente, né, posso também só ficar. E eu fui. Minha mãe, Gra, e aí? Eu falei, nunca mais, mãe. Eu vi minha amiga beijando um cara que tinha acabado de beijar a outra. Gente, eu não sei você, mas para mim aquilo era um escândalo. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Eu sabia, porque as minhas amigas contavam, elas tinham listinhas. Para quem não sabe, o Flávio, ele foi o único cara que eu beijei na vida. Glória a Deus, né? Eu tenho que agradecer muito pela minha vida. E agora você pode aplaudir os dois, porque eu casei com 19 anos, casei nova, eu sei. Ele com 25, nem tão novo assim, eu sei. Novo sim, né, gente? Para homem, 25 é novo. E os dois casaram virgens. E sabe o que eu ouvia? Saí da palavra, mas Deus é que manda. E sabe o que eu ouvia? Quando o pessoal perguntava, e aí, você vai casar? Vou. Mas você já transou com seu namorado? Não. Mas você não vai experimentar antes? Falei, experimentar o quê? Mas e se você não gostar? Falei, gente, que Deus que é esse? Que eu me guardo, meu marido se guarda e chega no vamos ver, que a gente tanto aguardava, né? Esperei ansiosamente no Senhor. E não vou gostar. Eu sei que vocês já ouviram isso, jovens. Nem tem tantos jovens aqui, né? Mas talvez eu esteja falando para uma mãe, para um pai, que precisa ensinar isso para os filhos. Que pressa que é essa, gente, para comer o bolo antes da festa? Talvez um adulto, né, que está doido para comer um bolinho antes da festa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é isso? Isso te tira da presença de Deus. E muitos nem acreditavam. Ah, mentira, Graziela. Que mentira. Eu fui na médica, a médica não acreditou, pediu para minha mãe sair da sala para conversar comigo. Falei, agora pode falar. Eu fui falar o quê? Porque eu era noiva. Eu fui para fazer os exames pré-nupciais. Ela não pode falar que você já dormiu com seu namorado. Eu falei, não. Não. Acredita, ela mandou eu deitar na maca e foi fazer exame, que não pode. Né? Vocês sabem disso. Né, as enfermeiras, não pode. Papai Nicolau, esses negócios, né? Parecendo um culto de mulheres aqui, né? Homens, aprendam. Porque não acreditava, porque como assim uma menina jovem? Então, tudo aquilo que te tira da presença de Deus, e esses pensamentos, esses conceitos, se moldar com o mundo, isso te tira da presença de Deus. Isso tira você do avivamento que Deus tem para a sua casa, para a sua vida.
Pai e mãe, cuidado. Aquilo que você fala, aquilo que você assiste, aquilo que você leva para dentro da sua casa influencia os seus filhos, independente da idade deles. Cuidado. Cuidado. O avivamento que Deus traz sobre a sua vida, Ele precisa trazer como fala quando a pessoa fica assustado? Não temor, mas quando a pessoa fica pasma, sabe? Um choque. Precisa trazer um choque para as pessoas lá de fora. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, você não é desse mundo não. Você fala, eu não sou mesmo. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência natural e não o contrário. Isso aqui é passageiro. O que eu estou semeando aqui na minha vida hoje, eu estou semeando para eu colher na eternidade. O que você vai viver aqui nos seus 100 anos, amém? Se Jesus não voltar, você vai colher na eternidade. Aonde você quer passar a eternidade? Não é uma escolha de Deus. Deus, Ele já fez a escolha quando Ele entregou o único filho dEle para morrer por mim e por você naquela cruz. Ali Ele nos deu a salvação. Mas querer ou não a salvação está em você. Você quer? O que você faz por isso? Eu vou dar meu exemplo, eu gosto, de dar meu exemplo. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou afinando. Fala que perceberam, gente, para eu ficar feliz. Obrigada. 7 quilos. Eu sabia que eu estava gorda. E eu queria emagrecer. Mas eu não estava fazendo nada por isso. Eu falava assim em casa, hora que eu decidir eu vou, hora que eu decidir eu faço. Mesma coisa, salvação. Só que eu levei um choque. Depois do Covid, o pessoal sabe, eu peguei Covid, tive aquela experiência de quase morte, na minha casa. Fiquei muito inflamada, enchei demais. Eu ganhei muito peso depois do Covid. Fui fazer o meu IMC. Fui medir, minha massa corpórea. Deu obesidade. Eu levei um susto. Eu falei, o que você está fazendo com você, Graziela? Você está louca? Você tem 2 filhas, você tem um marido, você tem uma igreja. E você tem você. Você é templo do Espírito Santo. E eu decidi. Porque o caminho a gente sabe. Eu tinha uma vida totalmente saudável antes de vir para São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto não é culpado, eu que sou a culpada. Eu permiti. Até refrigerante eu estava tomando. Voltei a tomar refrigerante na pandemia, olha que louca. A pandemia vai passar, depois eu paro. A pandemia durou 2 anos, gente. 2 anos tomando refrigerante. Na minha casa não reentrava refrigerante. A gente estava comprando PET de 2 litros de Coca-Cola, tomando uma refeição. Estava matando minha família. Estava me matando. Eu estou usando o meu exemplo do meu físico para mostrar para você que é a mesma coisa no mundo espiritual. Talvez você está aí obeso, querendo passar na porta estreita do céu. Não vai passar, não. Tem que estar fininho. E não é fininho de corpo. Mas é fininho das histórias que você vai estar carregando, das suas decisões, das suas escolhas. A porta continua estreita, ainda existe uma cruz para você carregar. Existem os princípios que nós precisamos vivenciar todos os dias. É falar não para o pecado todos os dias. É falar não para a tentação todos os dias.
Esses dias eu me atrevi a comer um docinho lá em casa. Né? E no negócio lá que eu estou fazendo, fala que de vez em quando pode. Eu falei, vou comer um docinho. Fiquei com uma dor de cabeça horrível o dia inteiro. E é assim, quando nós pecamos, aí em casa ainda brinquei e falei assim, o pecado não compensa. Não compensa, não compensou eu pecar. E a gente sabe, mas sabe que eu virei para as minhas filhas, né, que vocês sabem que tudo eu arrumo um ensinamento. Eu virei para elas e falei o seguinte, se eu continuar comendo doce todos os dias, o meu organismo vai acostumar e eu não vou ter mais dor de cabeça. Nós nos acostumamos com o pecado. O nosso espírito acostuma com o pecado. E a gente vai se afastando da presença de Deus. Vai se afastando daquilo que é saudável, vai se afastando daquilo que traz nutrientes para o seu espírito. A gente vai se afastando, e a hora que a gente vê, a gente está mergulhado na lama. Quando a presença de Deus vem sobre a sua vida, ela precisa mudar isso. Ela precisa te dar esse choque que eu tive a hora que eu vi meu IMC. Que eu falei, tô louca. Você tem que botar a mão e falar, tô louca. Não é isso que Deus tem para mim, não são essas escolhas. Não foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por mim e eu preciso fazer isso valer a pena. Quanto a sua vida tem valido a pena a morte de Jesus na cruz? Aquilo que você tem vivido hoje tem te levado para perto da presença do Senhor. E lá em João, pode pôr, Lu, não esqueci. Fala assim, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mais um. Ele disse isso para indicar, não, é só o 31 e 32. Numa outra versão fala que ele vai mandar embora, né, o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, onde Jesus entra, o príncipe deste mundo vai embora. Se Jesus entrou na sua vida, o pecado não pode mais ter lugar na sua vida. Se Jesus entrou na sua vida, as suas escolhas têm que ser de acordo com os princípios do Senhor. Mas eu mereço, né? Essa é a desculpa de quem está fazendo dieta. Eliminei 7 quilos, então eu vou festejar, vou comer. Para festejar, você precisa se lambuzar. São pensamentos que se tornam sentimentos, está coisando esse microfone, e depois que se tornam atitudes. Esses dias eu me peguei olhando um monte de receita, que eu fico procurando receitinhas que eu posso fazer para eu comer, para variar meu cardápio. E aparecia um monte de receita que eu não podia. E eu ficava assim, mas eu acho que eu mereço. Quantas vezes eu entrei e saí do iFood, gente? Então, cuidado. Cuidado com o que você tem alimentado sua mente. Porque aquilo que você tem permitido entrar na sua mente, vai entrar na sua alma, vai entrar no seu coração, e vai se tornar uma atitude que vai te levar para longe da presença de Deus, ou para perto da presença de Deus. Agora, se você está mergulhado na presença de Deus, a tentação, ela vai fugir. Porque a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quanto mais você resistir, mais ele vai fugir. Agora, quanto mais você brincar, mais ele vai ficar te rodeando até te tragar. Então, cuidado com as suas escolhas. E existe um versículo lá em Atos 19, 1 e 2. Atos 19, capítulo 19, versículo 1 e 2.
enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso, ele foi até a igreja de Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E a minha pergunta para você nessa noite é, aqui Paulo está perguntando para os discípulos, então ele está me dando liberdade para perguntar para a igreja, amém? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Por que essa pergunta? Porque aonde o Espírito Santo, ele chega. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos fortalecidos. Não basta eu apenas declarar que eu creio, eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso buscar essa experiência com o Espírito Santo, eu preciso me encher do Espírito Santo. E é isso que o avivamento traz, ele traz uma visitação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós precisamos do Espírito Santo porque nós passamos por lutas. Quem aqui passa por lutas? E nós lutamos contra este mal que nos atinge. Mas tem duas formas de lutar: ou na força do nosso braço, ou na força do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo que está em nós. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos força para lutar. Nós não venceremos se não recebermos o Espírito Santo. Avançamos e não avançaremos as nossas vidas se também não recebermos da presença do Espírito Santo. Não existe poder para vivermos no mundo sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos prepara. Lá em Atos 1:8, Lu. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, primeira coisa, quando nós recebemos o Espírito Santo, é que ele nos dá poder para testemunhar. A sua vida passa a ser um testemunho. Esse testemunhar não é apenas falar, é também falar. E nós percebemos isso quando a sua boca fala do que está cheio, o seu coração. Se o seu coração, se sua vida está cheio do Espírito Santo, logo da sua boca vai sair palavras que edificam. Da sua boca vai sair ministrações que Deus vai te usar. Não vai ficar saindo murmuração, não vai ficar saindo ofensa, não vai ficar saindo palavrão. Mas você vai testemunhar daquilo que o Espírito Santo tem feito, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Uma coisa que eu gosto muito é de chegar nas pessoas e falar o que Deus tem ministrado no seu coração. Às vezes a pessoa não sabe. Porque é impossível você ter uma vida com Deus e Ele não ministrar algo novo na sua vida todos os dias. E eu quero fazer essa pergunta para você. O que Deus tem ministrado no seu coração? O que Ele falou com você nessa semana? O que Ele falou com você hoje antes de você vir para o culto? Qual palavra queimou no seu coração? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos essa sensibilidade de ouvir. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente está tentando ir por um caminho que não é bacana, né? Eu falei na terça-feira que o Espírito Santo é o nosso GPS. E a gente está virando e ele fala o quê? Recalcular a rota. E se você está cheio, você não vai lutar.
Você não vai tentar entender, você só vai falar, o Espírito Santo está falando comigo, eu não preciso entender. Eu vou obedecer, eu vou recalcular a rota. Eu vou mudar o caminho. Porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo. Romanos 8, 3 e 13. O Espírito Santo, ele nos dá poder para vencer o pecado. A palavra de Deus diz assim, que não existe tentação maior do que a nossa... Vou falar de novo, que eu sei que vocês sabem. Não existe tentação maior do que a nossa força. Aquilo que a pessoa fala assim, mas eu não dei conta, foi maior do que eu. Mentira. A palavra de Deus não mente. Não existe tentação que você não possa suportar. Toda tentação que vier sobre a sua vida, se você se posicionar em Deus, você vai suportar, você vai vencer, porque Jesus Cristo já te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Ser mais do que vencedor é você ter certeza da vitória. A vitória já está conquistada, você só precisa passar pelo processo para ir lá pegar o seu troféu. Então não existe. E Romanos 8,13, depois eu vou para o 8,13, tá? Vou pular. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Aquilo que a lei não era capaz de fazer, Deus fez entregando Jesus para a minha vida, para a sua vida, para que nós vencêssemos o pecado nele. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, não é na sua força, mas é através do Espírito Santo que você vai fazer morrer todo o desejo da carne na sua vida. Então, não brinque com o pecado. Às vezes você fala assim, mas eu já estou forte, eu posso ir até lá. Não faça isso. Para que você vai brincar com o pecado? Mas eu saí do revisão de vidas, estou forte. Estou falando do revisão de vidas porque eu já tive muitos testemunhos assim. A pessoa sai do revisão de vidas cheia do Espírito Santo. Dá uma semana ela quer voltar naquele lugar que fazia ela pecar. Ela vai e não volta mais. Porque brincou com o pecado. Quem conhece alguém assim que já esteve na igreja e hoje está no mundão? Todos nós conhecemos. Porque foi brincar. Nós não temos que brincar. Nós temos que nos apegar a Deus. Nos encher do Espírito Santo, porque Ele vai nos dar força. E Ele vai fazer morrer as nossas vontades carnais. Eu estou faz 1 mês e meio já nessa reeducação alimentar. E eu olho as coisas que eu gostava muito, eu já não sinto mais vontade de comer. Tirei 100% do açúcar. Eu olho, esses dias, o dia lá que eu fui comer, que me deu dor de cabeça, era um bolo, que a Axa quis, comprei para ela. Eu falei, vou comer só um pedacinho, porque um pedacinho... Não... Gente, realmente não ia fazer diferença, eu não ia engordar 7 quilos novamente por causa de um pedacinho de bolo. Mas comi, me fez mal. Por quê? Porque aquilo não faz mais parte da minha vida. Eu espero nunca mais fazer. Não faz. Eu vou na célula, cadê a dona Sônia? Comi um pedacinho desse tamanhozinho, assim, do bolo da dona Sônia, para ela não ficar chateada e não me achar uma pastora chata, que, não, que nem experimenta. Gente, nunca vi célula para ter comida igual essa. Deus falou assim, vou mandar a pastora para lá, para ela vencer todas as tentações de uma vez só. E olha assim, não, gente, eu quero água. E estou feliz com a minha água. De verdade, não sinto vontade. Por quê? Porque eu me afastei disso. Só que na minha casa eles continuam comendo doce em menor quantidade, mas comem. Eles tomam refrigerante. Eles ainda não mudaram completamente. Na minha frente. Você não quer mesmo? Não. Só um golinho? Não.
E é assim. Você se enche do Espírito Santo e você olha aquilo, nossa, eu ouço muito isso. Pastor, eu olho para trás, eu tenho nojo da minha vida. Eu olho para trás e parece que não era eu que estava vivendo aquilo. Por quê? Porque você recalculou a rota, você foi para outro lugar, você decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. E nós temos a luta do lado de fora e temos a luta do lado de dentro. Só que toda a luta você começa vivendo aqui dentro, ó, na sua decisão diária. É por isso que eu sempre falo que nós temos que aceitar Jesus todos os dias das nossas vidas. Porque o dia que a gente não aceitar, a gente vai para o buraco. Então é a decisão todos os dias. Eu não estou dando conta, eu estou me sentindo fraca. Liga para o seu líder. Líder, estou me sentindo fraca. Vem aqui me buscar. Vamos passear, vamos, sei lá, fazer uma caminhada. Porque senão, sei lá, vou lá na Boca, vou lá não sei aonde. Porque senão eu vou atrás de tal pessoa. Aí tem uma pessoa que te faz pecar, ao invés de você bloquear do seu celular, tirar aquela pessoa da sua vida, apagar todas as mensagens, você fica lá, ó. É só um oi. É só porque hoje eu estou carente. Toda carência, quem supre é Deus. Toda carência, quem supre é o Espírito Santo. Tem carência de pai e mãe, não é namorado, não é namorada que vai suprir, é Deus. Tem carência de amigo, quem vai suprir é Deus. Enquanto você não conseguir ser completo em Deus, nada nessa vida vai te satisfazer. Nós precisamos ser completos em Deus. Deus, Ele nos completa. Ele nos preenche todos os dias. Basta você se entregar, basta você colocar o seu coração diante dEle e falar. Eu lembro uma época que eu tirava as férias lá no sul de Minas, onde minha mãe mora agora. E eu ficava, minha irmã namorando, eu sem amigo nenhum. E eu lembro certinho, gente, da cena, eu no chuveiro, tomando banho, orando e chorando na casa da minha tia, aproveitando, né, a água do chuveiro para depois minha tia, achando que minha tia não ia perceber. E aí eu orei e falei, Deus, eu estou carente demais, minha irmã fica com namorado. Eu estou nessa cidade, não conheço ninguém, me arrumo uma amiga. Um amigo, namorado, quem sabe? Gente, no mesmo dia, uma menina se aproximou de mim. No mesmo dia. Então, cuidado, pede. Deus não me deu um namorado, porque não era um namorado que eu precisava. Eu precisava de uma colega, né? Nem era amiga, uma colega. Para eu passar ali meus 15 dias de férias, para ir para a igreja com ela era da igreja, para ir para as vigílias com ela. Enquanto minha irmã ia com o namorado, pelo menos eu tinha alguém para ficar conversando, ficava lá de vela. Né? Então pede que Ele supre, pede que Ele manda. Agora Deus, e isso a gente precisa entender, Deus, Ele não dá aquilo que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. Queria um bolo vulcão de chocolate. Deus falou, uai, você não precisa disso, minha filha. Não vai mandar. E às vezes a gente faz birra com Deus, né? Faz bico. Ai, Deus não me deu, então não vou na igreja. Deus não me deu, então hoje eu não vou orar. Gente, desculpa, assim. Ele continua sendo Deus. Com a sua birra ou sem a sua birra. Agora você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Gruda em Deus. Busca Deus. Faça seu devocional. Ore. Muda sua playlist. Vai buscar aquilo que te edifica, aquilo que te leva para perto de Deus. Se você está com amizade que te tira da presença de Deus, troca de amizade. Pastora, mas como eu vou evangelizar esse amigo? Você trouxe ele para Jesus? Quantas vezes você falou da igreja para ele? Quantas vezes você falou, posso orar por você? Não fez?
Começa a fazer. Mas você não precisa estar nos mesmos lugares que ele, se aquilo te afasta de Deus. Você precisa influenciar e trazer esse amigo. Levar para a célula, porque quem ama, traz mais um. Trazer para o culto. E buscar. Porque uma das desculpas que a pessoa, né, não posso porque é muito longe. Vai buscar. Mas eu não tenho carro, paga Uber. Deixa de comer seu lanche no final de semana. Come arroz couvo. Tira a carne um dia e vai buscar o amigo. Entendeu? Isso é se completar, isso é estar cheio da presença de Deus, é você valorizar uma vida, é você valorizar a sua vida, porque quando nós nos afastamos dos projetos de Deus, dos planos de Deus, eu não estou valorizando a minha vida. Enquanto eu estava comendo um monte de porcaria, eu não estava valorizando a minha vida. E de verdade, uma das coisas que eu mais penso, que eu mais me analiso é, Senhor, até que ponto eu estou sendo um testemunho para a igreja? A minha vida precisa ser um testemunho para a sua vida. Vocês nunca, de verdade, vão me ver aqui em cima pregando algo que eu não vivo. Eu não faço isso. Não faço. E eu acabando com o meu corpo, porque eu estava, gente, não podia relar assim, ó, em mim, ó, que doía. Eu estava muito inflamada, eu fiquei muito inflamada depois do Covid. Muito, muito inflamada. Eu falei, eu não estou valorizando. Foi daqui se me dá um piripaque. É claro que Deus coloca outra pastora no lugar. Fácil. É claro que o meu marido arrumou outra esposa. Fácil. O problema não é esse. O problema é, será que eu teria concluído a minha história com Deus? Meu maior temor é eu chegar no céu, porque eu vou para o céu, não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Mas chegar lá e Deus falar assim, mas eu tinha mais e você não estava preparada. Tinha essas vidas aqui, ó, mas você não estava preparada. Tinha essas igrejas aqui para você abrir, mas você não estava preparada. Na real, eu acho que Deus nem vai fazer isso. Porque eu não acho que o céu vai ser um lugar para isso. Mas eu fico imaginando isso. Vocês conseguem entender assim? Eu sei que não é assim, porque ele não vai ficar me julgando. Mas eu fico pensando isso. Eu sempre falo, Deus, eu estou agradando o seu coração? Deus, eu estou no centro da tua vontade? Deus, é aqui que o Senhor me quer? E às vezes eu falo com meu marido algum sentimento que eu tive, para ver se ele está com o mesmo sentimento, porque se for algo de Deus, Deus vai colocar no coração dele também. Já tivemos experiências assim, de Deus falar no meu coração não, e no dele não tinha falado ainda, uma vez que a gente foi chamado para ir para São Paulo, de mudança, com um bispo de lá. E eu estava no louvor um dia e Deus falou para mim, não é São Paulo, não tem São Paulo para vocês. Eu procurei, Flávio, desesperado, falei, não é. Ele falou, Deus não falou comigo. Eu falei, ok, fui orar, Deus fala com ele, ou fala comigo de novo. Não é possível, porque o negócio foi tão forte dentro de mim. Nós fomos para São Paulo, para procurar, para ver onde a gente ia morar, para ver onde ia trabalhar. Estávamos na casa dos bispos, era para a gente ter ficado lá uma semana, o Flávio saiu com o bispo, já contei essa história para vocês. Ele voltou e falou assim, arruma as coisas e vamos embora. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o bispo brigou com você? Ele falou, não, nosso lugar não é aqui, Deus falou comigo. Deus fala. Só que você, às vezes, precisa esperar a confirmação dele no coração do seu esposo, no coração da sua esposa,
no coração do seu pai, no coração de sua mãe, no coração do seu líder. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer coisas do nosso jeito e não procuramos nem a nossa liderança para falar, você acha que isso está alinhado com o coração de Deus? Porque os nossos líderes, os nossos pastores, eles são voz profética sobre as nossas vidas. Quando nós viemos para São José do Rio Preto, estávamos numa churrascaria. O Flávio recebeu a ligação do bispo falando que ia ter uma reunião com os pastores. Aí desligou, a gente teve que comer rapidinho, encerrar a conta para ir para essa reunião. O Flávio virou do nada, né, o Espírito Santo falou com ele, virou para mim, para as meninas, a gente estava na mesa, nós vamos mudar para São José do Rio Preto. Eu ri na cara dele. Sabe, tipo Sara, quando Deus fala com Abraão que ele ia ter filho, ela riu, fui eu. Eu ri na cara dele. Falei, nós vamos fazer o quê em São José do Rio Preto? Falava, acorda para a vida. KKKKK. Deixa eu comer e vamos para a reunião. Chegou na reunião, o bispo, então, porque nós vamos precisar de um casal em São José do Rio Preto. Meu coração, não é possível, não é possível. Aí eu olhava para ele assim, tentava mandar uma mensagem de, como que fala a mensagem lá da mente? Telepatia, e assim, não fala, assim, na minha mente, não fala. Aí o bispo lá fazendo a reunião, falando, a gente pensou em pensou fulano, e os fulano. Aí o Flávio levantou a mão e falou, ele vai falar. Ele, bispo, não que eu esteja me convidando. Ele falou, mas a gente estava lá comendo e eu falei isso para a Gra. O bispo assim, quem falou para você? Falou o quê, bispo? Que a gente ia precisar de alguém em São José do Rio Preto. O que você está sabendo, Flávio? Ficou até meio bravo. Flávio, não, bispo, nada. Eu só senti. Ele Gra, eu falei, verdade. Sim. Aí eles começaram, o bispo é a bispa, gente, porque eu nunca fui tão elogiado na minha vida, eu e meu marido juntos. Eles são um casal ideal, como que a gente não pensou? E que eu não sei o que tem. Darará. Aí o bispo assim, Flávio, isso é empresa. Flávio, eu tenho quem cuida. Ele Gra, eu falei, ele tem. E a casa, bispo, tinha acabado de comprar minha casa, gente. Fazia 1 ano e a gente não tinha desfrutado da casa, porque foi a época que a Axa ficou doente, né? Então, assim, nem desfrutei daquela casa. E a casa foi, tipo, Flávio, bispo, casa? Tipo assim. Então, vocês vão? Eu falava, vamos. O diácono que estava do meu lado virou para mim e falou assim, você está sendo enviada, você está percebendo? Eu falei, tô. E entrei no modo stand-by, assim, choque total. Em menos de 1 mês, nós estávamos vindo para cá, assumir a igreja. Ficamos 1 mês e meio, a gente vinha para o culto e voltava para Ribeirão. Fazia bate e volta. Todo domingo, toda terça-feira. Aí começou a minha saga de engordar, porque a gente ia embora comendo no McDonald's, para não ficar com sono, porque a gente ficava muito cansado. Então a gente comprava um lanchão, lembra disso, amor? Um combo, e ia comendo, para não dormir, porque eu entro no carro e eu durmo. Então ia comendo, para o Flávio comendo também, para a gente não dormir. Comecei com a minha alimentação, estava com a minha alimentação bonitinha, estava 20 quilos mais magra, né? Mas valeu a pena, enfim. A gente podia comprar coisa saudável também, né, gente? Serve como desculpa, mas enfim. E foi assim. Então o Espírito Santo, ele fala e ele não deixa dúvida no nosso coração. E ele nos dá poder para viver a liberdade de filhos. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus.
E um filho, ele precisa ser parecido com seu pai. Olha o seu Francisco e o Flávio, gente. Só faltou o olho azul do seu Francisco. Saber, né? Acho que talvez se tivesse nascido com o olho azul, ele não tinha se guardado para mim, né? Deus sabe. Obrigada pela cor de mel. Glória a Deus. Mas parece. As pessoas me veem, né? A Axa está aqui do lado. Com a Axa, nossa, esses dias a gente estava... Onde que a gente estava andando? Que o cara parou a gente do nada. Gente, eu até assustei. No centro, né? No centro da cidade. Nós duas andando e um cara assim, né? Não sei, né? Mal vestido, não sei se era andarilho, o que que era, assim. Ele chegou e falou assim, nossa, ela parece com você. Eu falei, ela é minha filha. Então, o filho, ele precisa ser parecido com o pai. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você. Ah, mas é por adoção, pastora. Quem aqui conhece alguém que é filho adotivo? Eu também conheço. Gente, fica parecido com o pai ou não fica? Jesus, tem aí alguém? Fica, você olha assim, ó. Eu tinha um vizinho que ele parecia mais filho dos pais dele, adotivo, do que os filhos de verdade. De tão parecido que fica. Então, nós precisamos parecer com o nosso pai. Virei para a pessoa que está do seu lado e falei assim, você precisa parecer com seu pai celestial. Que o pai da terra, ele pisa na bola, né, gente? Ele erra. Mas o paizão do céu, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Onde que eu parei? Eu vou... Tem tanta coisa, mas não vai dar. Eu vou pular aqui para o final. Vou só falar, sem contar, sem ficar falando muito aqui. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem na luz. Isso eu já falei, né? O Espírito Santo nos dá poder para orar nos tempos difíceis. Ainda Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nos seus momentos, nos nossos momentos difíceis, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Imagina você carregando um peso muito grande e você cansado com este peso. É como se o Espírito Santo viesse e falasse assim para você, pode deixar que a partir de agora eu carrego. Você só precisa confiar e andar do meu lado. Você não precisa carregar peso. Eu não estou falando aqui que a situação difícil que você está passando vai mudar de uma hora para outra. Porque nós vimos lá na história de Jacó, que a situação difícil que Jacó passou foi o que levou ele a ter uma experiência com Deus. Muitas situações Deus permite nas nossas vidas para que nós possamos nos achegar a Ele. Para que nós aprendamos a entregar o fardo, a entregar o peso para Ele e caminhar do lado dEle. Não de forma independente. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós abrimos mão das nossas vontades. Aí o venha teu reino, seja feita a tua justiça, não é da boca para fora, mas é uma verdade em nós. Eu quero o teu reino, eu quero a tua justiça, eu quero a tua vontade, ainda que eu tenha que fazer morrer a minha vontade. Porque a minha vontade não é boa, perfeita e agradável, mas a do Senhor é. Mas nós só vivemos essa vontade do Senhor quando existe uma transformação da nossa mente. Quando a nossa mente está alinhada com o Espírito Santo. Quando nossa vida está cheia do Espírito Santo. E talvez você esteja passando por um momento difícil onde você olha para os lados e você fala assim, não tem solução para mim.
Só não tem solução para quem tenta na força do próprio braço. Em Deus tem solução. Quanto mais você se enche da presença de Deus, mais você fica empoderado, mas não é esse empoderamento que as pessoas têm ensinado de que você pode, de que você é capaz. Não. Você pode em Deus, você é capaz em Deus. É Ele que te fortalece, é Ele quem prepara os seus pés. É Ele que te renova, é Ele que te restaura, é Ele que te liberta. E é Ele que faz isso na sua casa, é Ele que faz isso na sua família. Aonde você tem buscado a solução para os seus problemas? Aonde? Em Deus, nós podemos estar passando no vale da sombra da morte. A gente entende que é só a sombra, que a morte não vai nos atingir. A gente pode estar ali, puro osso, e a gente entende que Ele faz de um vale de ossos secos um exército cheio de soldados poderosos na batalha. Porque é Ele que fortalece, é Ele que vem com a graça dEle, com a unção dEle. Mas não existe esse fortalecimento, não existe essa graça, não existe esse empoderamento, não existe essa força se nós estivermos fora da vontade dEle. E vamos ser bem sinceros, a gente sabe quando está fora. Sabe ou não sabe? Cabeção que a gente é. Vacilão. Mas a gente não está vacilando com o outro. A gente não está vacilando com Deus. A gente está vacilando conosco. Por quê? Eu conheço pessoas que a hora que elas estão para explodir, assim, alcançar aquele melhor de Deus, elas dão passos para trás. Se sabotam, não se permitem viver o sobrenatural de Deus. Pastora, mas eu não mereço, não merece mesmo, nem eu mereço. Uma das coisas que mais me fortalece em Deus, para eu estar aqui no altar, pregando, ministrando, para eu estar no aconselhamento, para eu estar num discipulado, para eu estar dando um treinamento, o que mais me fortalece é saber que eu não mereço. Porque o dia que eu esquecer disso, eu vou achar que eu mereço, eu vou achar que eu posso e vai tudo para o chão. Quando eu entendo que eu não mereço, eu entendo que eu sou eterno devedor da graça de Deus. Eu sou completamente dependente do Senhor. Não é na minha força. Eu não tenho poder para isso. Eu falar sem o Espírito Santo não vai nem chegar no seu ouvido. Nós precisamos nos encher. Isso aqui que nós temos vivido nos louvores, nesses momentos, são gotas daquilo que Deus tem para derramar na nossa vida. Aquilo que você viveu no Revisão de Vidas, você que foi para o Revisão de Vidas já, são gotas diante do que Deus tem para você. Aquela experiência que você viveu lá atrás, no seu quarto, buscando a Deus e que você não vive mais, aquilo lá são gotas. Deus tem muito mais. Mas sabe aquela passagem das águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e aqui faz você mergulhar? Sabe o que diferencia o nível da água nas nossas vidas? É o quão você caminha para frente. Se você ficar parado, quem já foi aqui numa praia, né, ou numa piscina, daquelas que começa rasinho e vai funda. Se você está ali, na areia, esperando a água vir para os seus pés, ela vai ficar ali. Você está satisfeito com aquilo? Beleza, é isso que Deus tem para você. Vou mais um pouquinho.
Aí você vai, anda, as águas chegam nos joelhos. Ah, eu vou mais um pouquinho. Aí você vai, está nos lombos. Água no umbigo, sinal de perigo. Perigo para quem? Falando espiritualmente, falando. Nossa, ficou, né? Falando espiritualmente. Água no umbigo, perigo para o inferno. Aí você fala assim, isso aqui